lá. Quando a gente pensa na Idade Média, sabe? Aquela imagem forte do castelo logo vem à mente. Torres imponentes, muralhas, às vezes até um fosso. São símbolos muito marcantes, né? Sem dúvida, é quase automático associar. Pois é. Mas essas fortalezas, elas eram, assim, muito mais do que só um monte de pedra empilhada. Eram projetos gigantescos, demonstrações claras de poder e, olha, de uma riqueza que hoje é difícil até de imaginar para a época. Exatamente. Um símbolo de status muito poderoso. Totalmente. E a pergunta que não quer calar é: quanto custava de verdade levantar um desses gigantes de pedra? Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, tentar entender os custos por trás da construção dos castelos na Europa medieval. Vamos usar como base um estudo bem detalhado sobre o tema, o custo da construção de castelos medievais. Tem dados fascinantes ali. É um material muito rico, sim. Ajuda a desmistificar bastante coisa. Nossa missão aqui, então, é investigar os fatores que faziam esses custos irem lá para cima, sabe? E tentar entender por que só uma elite muito, muito restrita conseguia bancar esses projetos. Era algo para pouquíssimos. Exato. Ok, então, vamos desempacotar isso. Para começar, acho que um dos maiores pedaços desse custo todo era, sem dúvida, a mão de obra. E não era só, tipo, o pessoal para carregar pedra, né? De jeito nenhum. Era um verdadeiro exército de especialistas que você precisava mobilizar. Imagino. Quem eram essas pessoas? Olha, tinha os pedreiros, que eram os artesãos mais caros e valorizados, ganhando ali entre 4 a 6 deniers por dia. Eles eram a espinha dorsal da coisa. Essenciais mesmo. A habilidade deles definia a qualidade e a durabilidade do castelo. Exato. Aí você tinha carpinteiros, claro, para toda a parte de madeira, andaimes, estruturas. Ferreiros também, para fazer portões, grades, dobradiças, ferramentas. Talvez até escultores para alguns detalhes, né? Sim, dependendo do luxo e da importância do castelo, com certeza. E não podemos esquecer da massa de trabalhadores não especializados. Verdade, a mão de obra braçal. Esses ganhavam bem menos, algo como 1 ou 2 deniers por dia. Essa diferença salarial já mostra um pouco da complexidade, né? A hierarquia no canteiro de obras. Com certeza. E o fascinante aqui, sabe, é a escala humana disso tudo. O historiador John Goodall, por exemplo, ele fala do castelo de Carnarvon, lá no país de Gales, século XIII. Ah, sim, um exemplo famoso. Exato. No pico da construção, ele estima que tinham uns 400 pedreiros e talvez mais de 1.000 trabalhadores menos qualificados trabalhando ao mesmo tempo. 1.400 pessoas, nossa! Imagina a logística para gerenciar essa multidão, organizar o trabalho, arranjar comida, alojamento, pagar todo mundo. E isso por anos, muitas vezes em lugares que nem eram fáceis de chegar. Caramba! Não era só construir, era administrar uma operação enorme, complexa. E isso por si só já demonstrava o poder de quem estava bancando a obra. Faz todo sentido. É impressionante pensar nesses canteiros medievais. Além de gerenciar tanta gente, imagino que arrumar os materiais certos também devia ser um sufoco, né? E aí a gente entra no segundo fator de custo, os materiais em si. Exatamente. Outro ponto crucial. A escolha do material principal, a pedra, era a chave, né? Se tivesse pedra boa por perto, local mesmo, era mais barato, imaginam. Sim, bem mais em conta. Se a qualidade fosse aceitável, claro. Mas e se o nobre quisesse algo mais chique, uma pedra mais resistente, ou simplesmente não tivesse pedreira boa na região? Aí, minha amiga, a coisa complicava. Tinha que trazer de longe, e o custo podia disparar tipo até 10 vezes mais caro só pelo material, antes mesmo de pensar no transporte. 10 vezes? Uau! E não era só pedra, né? Pensa na quantidade absurda de madeira que precisava. Verdade! Andaimes, formas para arcos, telhados, pisos. Exato. E o ferro, que era um material caro na época, para fazer aqueles portões enormes, grades, dobradiças resistentes, sem falar nas ferramentas dos próprios trabalhadores. É muita coisa envolvida. E esse ponto que você tocou do transporte é fundamental. O arqueólogo Oliver Crichton, ele destaca isso. Dependendo de onde o castelo ia ser construído, longe de pedreiras ou rios,
O transporte podia comer assim até 60% do orçamento total. 60%? Só para levar o material? Exatamente. Isso ajuda a gente a entender por que tantos castelos ficam perto de rios navegáveis ou do mar, sabe? Ou por que ter uma pedreira boa por perto era tão estratégico quanto a defesa do local. Faz muito sentido. A logística era um pesadelo. Então, Pensa bem, transportar toneladas e toneladas de pedra em estradas medievais, que eram péssimas, usando carroças lentas puxadas por bois, era um processo demorado e caríssimo. nossa. O transporte por rio ou mar era melhor para grandes volumes, claro, mas nem sempre era uma opção viável. A logística era um gargalo gigantesco e pesava muito no custo final. Entendi. Mais da metade do custo só para logística. Isso muda bastante a forma como a gente olha para um castelo. E falando em processos demorados, a gente chega no terceiro fator crítico, o tempo. Não se fazia um castelo da noite para o dia, né? Ah, definitivamente não. Aqui é onde fica realmente interessante. Os prazos eram longos. Quão longos? Olha, as fontes indicam que só para levantar as partes principais, tipo a torre de homenagem, as muralhas externas, já ia aí uns 2 ou 3 anos, no mínimo. Isso se tudo corresse bem, né? Exato. Agora, para um castelo mais complexo, com vários pátios, capelas, salões, cozinhas, estábulos e tudo mais, o prazo podia ir para 5, talvez 10 anos. Uma década construindo. E para uns grandes projetos reais, aquelas mega fortalezas, tipo Caernarfon, que a gente já falou, a obra podia se arrastar por 15 até 20 anos. 20 anos. É uma vida. E financeiramente, o que isso significava? Significava um dreno constante de dinheiro e com muito risco. Pensa, pagar salários toda semana, ano após ano, manter o próprio canteiro de obras custava caro. Ferramentas quebravam, madeira apodrecia. Justamente, andaimes precisavam de reparo ou troca, e quanto mais tempo demorava, maior a chance de dar algo errado. Tipo o quê? Guiava o dinheiro para outra coisa, ou simplesmente o preço dos materiais subia ao longo de uma década. Entendi. Não era só ter o dinheiro inicial, tinha que garantir o fluxo por anos a fio. Exato. Era um investimento de longo prazo e com muita incerteza, um compromisso financeiro pesado. Um compromisso de décadas. Mas nem sempre foi assim, tão caro e demorado, imagino eu. Antes desses gigantes de pedra, tinha coisa mais simples, né? Como era lá no comecinho. Isso, é importante ter essa perspectiva da evolução. Lá nos primórdios, tipo os séculos X, XI, o castelo mais comum na Europa era o chamado Motte and Bailey. Motte and Bailey. Como era isso? Era relativamente simples. Basicamente, eles faziam um monte artificial de terra bem alto, que era a motte, e lá no topo construíam uma torre, geralmente de madeira mesmo. Ah, uma torre de madeira em cima de um morro de terra. Isso. E aí, do lado ou em volta da base desse monte, tinha um pátio cercado por uma paliçada também de madeira, às vezes com um fosso. Esse era o Bailey. Entendi. E isso era mais barato. Muito mais barato e rápido. O estudo que a gente está usando estima que o custo seria algo como 100 a 200 libras da época. Um valor que até nobres menores podiam bancar. Bem mais acessível mesmo. E dava para construir em semanas ou poucos meses. Usava madeira local, mão de obra camponesa muitas vezes obrigada a trabalhar. Era, vamos dizer, a versão basic de um castelo. Um modelo de entrada. Exatamente. Eficaz para controlar território rapidinho, mas, claro, vulnerável a fogo e a ataques mais bem planejados. Entendi. Era uma solução rápida e barata para marcar território. Mas aí, com o tempo, as guerras mudaram, as táticas de cerco ficaram mais espertas e madeira já não dava conta, né? Pois é, a necessidade de defesa mais robusta cresceu. E foi aí que os castelos de pedra começaram a aparecer com mais força, imagino. E os custos? Bom, devem ter explodido. Precisamente. Essa transição para pedra que aconteceu mais forte entre os séculos XII e XIV foi um salto quântico nos custos. É outra ordem de grandeza, sabe? Quão grande? Olha, só uma torre de homenagem de pedra tamanho médio podia custar entre 1.000 e 2.000 libras. Sozinha. 1.000 a 2.000? Comparado com a 100 do Motte and Bailey? Exato. Um castelo de pedra completo, médio, já pulava para a faixa de 5 a 10 mil libras. Caramba! E os grandes projetos da realeza, as fortalezas top de linha, podiam passar fácil das 20 mil libras.
Se a gente tentasse converter para hoje, sei lá, com todas as ressalvas, daria centenas de milhões, talvez bilhões de reais ou dólares. É um número absurdo. Tem exemplos concretos disso? Tem sim. O Richard Morris, outro historiador, ele analisou os custos do Castelo de Dover, na Inglaterra. Uma fortaleza super importante. Sei qual é. Fica na costa, né? Isso. Só a primeira grande fase de construção em pedra lá, nos anos 1180, com o rei Henrique II, custou umas 7 mil libras. 7.000 libras só numa fase? Agora, segura essa. Se a gente conectar isso ao quadro geral das finanças da época, esse valor era mais ou menos o equivalente a 5 anos inteiros da renda anual total da coroa inglesa naquele período. O quê? 5 anos de arrecadação do reino inteiro para uma fase de um castelo? Exatamente. É um investimento que simplesmente devorava uma fatia gigantesca dos recursos do Estado. Dá para ter uma ideia do peso disso. Nossa, isso é realmente chocante. Para a gente ter uma noção ainda melhor do que esses números significavam para as pessoas da época, vamos contextualizar um pouco mais. Boa. O cavaleiro, né, que era da elite militar, guerreiro profissional, ele tinha uma renda anual estimada entre 10 e 20 libras. Só isso. Uma ninharia perto do custo do castelo. Total. Um barão nobre, importante, com terras, vassalos, mas sem ser do círculo íntimo do rei, talvez tivesse uma renda anual de 100 a 200 libras. Ainda muito longe. E a própria coroa inglesa, lá pelo século XIII, tinha uma receita anual que variava entre 10 mil e 15 mil libras no total. Exato. Esses números comparativos deixam muito claro. Construir um castelo de pedra era para uma elite minúscula. O economista histórico Gregory Clark, ele calculou uma coisa interessante. O quê? Que construir um castelo de pedra médio exigiria o equivalente a uns 50 a 100 anos da renda anual total de um nobre que já era considerado rico. 100 anos de renda. Ou seja, mesmo para a aristocracia que tinha grana, era um projeto que podia consumir a riqueza de gerações. E isso explica, sem sombra de dúvida, porque essas grandes fortalezas de pedra eram, na prática, quase um monopólio dos reis, príncipes e de um grupinho muito pequeno dos nobres mais poderosos. Entendi. A maioria dos nobres nem podia sonhar com isso. Simplesmente não tinha como, o custo era proibitivo. Fica claríssimo que era um clube muito, mas muito fechado. E eu imagino que a dor de cabeça financeira não acabava quando o último pedreiro ia embora, né? Manter uma estrutura daquelas devia ser outro problemão. Com certeza. Acabou a obra, mas não acabou a conta. Sem dúvida. A construção era só a primeira parte da sangria financeira. O estudo que a gente está vendo mostra que os custos anuais, só para manutenção básica, sabe, pequenos reparos, podiam ficar entre 5 a 10% do custo inicial da construção. 5 a 10% todo ano. Uau! Pensa nisso. É uma fatia considerável, ano após ano, só para não deixar o castelo cair aos pedaços ou ficar vulnerável. E de tempos em tempos, claro, precisava de reformas maiores. Por causa de guerra, tempo ruim. Exato! Danos de cerco, tempestades, ou só o desgaste natural mesmo, depois de décadas. Essas reformas grandes podiam custar fácil uns 20% a 50% do valor original do castelo. Era um compromisso financeiro que passava de pai para filho. E tem mais um custo aí, que não pode ser esquecido. A guarnição. Ah, verdade. Os soldados para defender o lugar. Exato. Um castelo vazio não serve para muita coisa, militarmente falando. Precisava de gente lá dentro. Mesmo em tempos de paz, tinha que ter uma guarnição mínima. Para segurança, para manter a ordem ali na região, para estar pronto para qualquer coisa. E isso custava. Custava salário dos soldados, comida, equipamento, cavalos. O custo anual para manter essa guarnição mínima era estimado em umas 50 a 100 libras. Parece pouco perto dos milhares da construção, mas Era todo ano. Uma despesa contínua, para sempre, que ia somando década após década, junto com os custos de manter o prédio em pé. Um castelo era, assim, um compromisso financeiro e militar permanente. Entendi. Construir era mostrar poder, mas manter era provar que você conseguia sustentar esse poder. Perfeito, é isso. Então, o que tudo isso diz pra gente, afinal? Fica óbvio que levantar um castelo medieval era um negócio de custo, assim,
absurdo para os padrões da época. Absolutamente colossal. A gente viu os fatores principais. Precisar de muita gente especializada e cara, o custo e a complicação de conseguir transportar material bom, principalmente pedra, e o tempo enorme que levava sugando dinheiro sem parar. Exato. Esses 3 pilares: mão de obra, material e tempo. E aí, quando a gente compara esses custos enormes com o que as pessoas e até o governo ganhavam na época, cavaleiros, barões, a própria coroa, a gente percebe que só uma fração minúscula da elite conseguia bancar isso. Uma elite muito restrita mesmo. Então, sim, os castelos eram defesa, mas talvez fossem ainda mais importantes como símbolos máximos de status, de poder econômico, de influência política. Eram a prova material da riqueza e da capacidade de mobilizar recursos numa escala que quase ninguém conseguia igualar. Exatamente. E entender essa economia por trás dos castelos muda um pouco como a gente vê a Idade Média, né? Eles não eram só um cenário bonito, um ponto no mapa. Como assim? Durante a construção, eles até movimentavam a economia local, claro, injetando dinheiro, atraindo gente, mas, ao mesmo tempo, eram como buracos negros de riqueza, concentrando uma parte enorme dos recursos na mão de poucos. Entendi. Concentração de renda na veia. Total. A presença deles na paisagem já deixava claro quem mandava, quem tinha os meios para impor a vontade e defender o que era seu. Isso levanta uma questão importante, né? Qual? Sobre como a capacidade econômica e a logística não só permitiram, mas ativamente moldaram as estruturas de poder, a forma de fazer guerra e até a organização da sociedade medieval. O dinheiro e a capacidade de fazer as coisas acontecerem definiam muita coisa. Uma perspectiva realmente fascinante essa econômica. E, para a gente fechar com uma provocação, conectando um pouco com hoje. Manda. Pensando nesse custo absurdo, no tempo que levava e todo esse simbolismo de poder e exclusividade dos castelos, que grandes demonstrações de riqueza, poder ou influência a gente vê hoje em dia? Boa pergunta. Quais projetos ou bens atuais poderiam ser comparados aos castelos medievais? Não só pelo dinheiro investido em relação à época, mas também pela mensagem que eles passam sobre quem os possui e sobre a nossa sociedade. Fica aí a questão para a gente pensar um pouco.